Lendo sobre signos, podemos entender muito sobre as nossas próprias características. E mesmo quem não acredita, já tirou um tempinho para dar uma olhadinha no horóscopo para ver o que lhe aguarda para o resto do dia. Com isso, a astrologia pode nos ensinar as atitudes, preferências e até mesmo desejos de cada pessoa. Mas por mais que se fale das coisas boas de cada signo, você já parou para pensar nos defeitos de cada um? Hoje, vamos listar o lado sombrio de cada signo. E antes que você pense que essa é uma espécie de lado negro da força, não se preocupe. Queremos apenas ser astrologicamente realistas. Ao contrário da ficção, todos nós possuímos um lado ruim, e conhecer melhor esses detalhes pode ajudar muito a lidar com os nossos próprios defeitos. Vamos lá? Áries, 21 de março a 20 de abril. Antes mesmo de pensarmos em definir uma ordem, ele já chegou. Áries, na maioria das vezes, é alguém impaciente que pode se tornar uma pessoa ansiosa e até mesmo agressiva, caso seja contrariada. Olha, é melhor não olhar torto para os nativos de Áries. Sempre querendo chegar primeiro na fila do pão e da vida, quem é de Áries pode se tornar alguém com ego inflado e tratar quem está à sua volta com uma certa arrogância. Não pense que é por acaso que o deus da guerra na mitologia grega se chamava assim. Touro, 21 de abril a 21 de maio. Para quem é de touro, o jeito é ter jogo de cintura para levar a vida. Por se tratar de um elemento da terra e sendo a terra algo de natureza fixa, taurinos possuem dificuldades para mudar, sendo sempre muito pés no chão. Racionais ao extremo, eu diria. Na maioria das vezes são acomodados com a vida que têm e por isso teimam em permanecer na zona de conforto. E sem uma mudança, só nos resta ouvi-los reclamar e reclamar dos problemas. Como disse, sendo pessoas bem racionais, eles jamais deixam de ver o lado real de tudo, o que, na linguagem deles, quer dizer o lado ruim, bem amplificado. Gêmeos, 22 de maio a 21 de junho. Quem já convive com alguém de Gêmeos sabe bem como um geminiano pode ser instável. Ao contrário de taurinos, aqui, tamanha mudança se torna um problema. Sem foco, as pessoas de Gêmeo acabam por não apresentarem muita determinação e logo podem não se aprofundar no que realmente lhes interessa. Câncer, 21 de junho a 23 de julho. Os cancerianos possuem uma sensibilidade maior para tudo, inclusive para aquilo que não é como eles desejam. Seus nativos observam tudo, como se fossem mesmo verdadeiras antenas que atraem de tudo um pouco. Em poucas palavras, são sempre os donos de corações que sentem mais, mas demais mesmo. E por conta disso, nem é preciso dizer o quanto carregam um peso maior do que necessário. Além disso, atraem todo tipo de coisa com tanta observação. Eles têm uma dificuldade enorme de se perdoarem, claro, perdoarem os outros. Mesmo o menor dos problemas pode se tornar gigante. Há bastante sofrimento até nas coisas mais simples. Leão, 24 de julho a 23 de agosto. Leões são animais de postura elevada e nos signos, leoninos podem ser pessoas que não olham para um próprio umbigo. Seu maior defeito é não conseguir enxergar os próprios defeitos e logo não sabem o que melhorar. E o resultado disso são pessoas que pensam ser donas do mundo, ou melhor, que se sentem reis e rainhas da floresta. Além do mais, se preocupam muito com a juba, quero dizer, com a aparência. Eu discordo, sou leonino. Virgem, 24 de agosto a 23 de setembro. E quando o seu maior defeito é justamente o fato de ver defeitos demais em tudo e todos. Por isso, temos nos virginianos os humanos mais críticos da face da Terra. Gente que se incomoda bastante com muitas coisas diferentes. E além disso, esse pessoal está sempre em busca de um mundo ideal, o que quer dizer que nada nunca será bom o suficiente. Logo, eles se tornam obsessivos em sua jornada para o perfeito. Por conta desse perfeccionismo, a vida de quem convive com essa galera pode não ser nada fácil. Inclusive porque, muitas vezes, eles acabam não reconhecendo o esforço e as coisas boas que os outros fazem. Libra, 24 de setembro a 23 de outubro. Librianos tendem a prezar pelo que é belo, pela harmonia e pelo que é harmonioso. Por mais bonito que pareça dizer isso, quando falamos desse lado sombrio, um narcisismo perigoso pode surgir. Ao se considerarem donos da beleza, utilizam-se disso para uma sedução que quase sempre não leva a lugar nenhum. E por apreciarem de tudo um pouco, são indecisos e sempre acabam ficando em cima do muro.
Sem saber como se colocar, librianos tendem a não ter uma postura firme e uma postura clara. Escorpião, 24 de outubro a 22 de novembro. Para um escorpião, não há meio termo. Leia-se aqui. Para todas as situações, para um escorpião, ou é 8 ou é 80. Sendo pessoas muito decididas em muitas de suas escolhas, por vezes se tornam geniosos e extremistas. Sempre com propriedade ao escolher um lado, se posicionam até quando não são convidados para a discussão. Além disso, por sempre odiarem demais ou amarem demais, temos nos nativos de Escorpião muita possessividade. Ciúmes excessivos, muita dependência das pessoas próximas e uma dose mortal de muito rancor para aqueles que ousam magoá-los. Sagitário, 23 de novembro a 21 de dezembro. Sempre muito empolgados com novos projetos, sagitarianos costumam ficar dispersos com as muitas coisas que fazem. Se alguém desse signo quer muito algo nesse momento, daqui a pouco você vai ver, ele já está em busca de outra coisa completamente diferente. E no meio de toda essa confusão, uma pessoa de Sagitário acaba por não colocar bem as palavras que diz. Tende a se expor demais e sempre terminam falando de si mesmo. Por fim, acaba por falar o que não deve. São os muito francos, ou vamos chamar de sinceros, para pegar leve. Não é raro alguém sair dizendo que ficou muito ofendido com um comentário vindo de ninguém menos do que um sagitariano. Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. As pessoas de Capricórnio são duras em suas opiniões e por isso acham que seu jeito de ser é o único correto. Sendo muito rígidos em suas condutas, não tendem a ser tolerantes com segundas opiniões. Guardam mágoas por grandes períodos de tempo e, por conta disso, reclamam muito da vida e possuem dificuldades para demonstrar seus sentimentos. Além disso, são pessoas comprometidas demais com o lado profissional e, não raramente, acabam virando os conhecidos workaholics. Aquário, 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Enquanto um aquariano tende a estudar bastante e não ficar na mesmice, por outro lado, isso pode se tornar algo negativo. Isso porque esses nativos começam a se acharem mais inteligentes do que os outros e por isso ficam exibindo o que sabem por aí, ouvindo muito menos do que deveriam. Durante todo o tempo, o aquariano é aquela criatura que diz o que pensa, o que acha, podendo ignorar as opiniões alheias e sempre se tornando aquela pessoa do contra. São muito revolucionários, mas por terem interesses tão variados, costumam ser taxados como pessoas frias e desapegadas. Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. Quando falamos de peixes, também falamos de água, um dos símbolos da flexibilidade. Funcionando desta forma, piscianos nadam conforme a maré, vivem conforme as coisas que acontecem de fato, deixam a vida os levar para onde for. Se adaptam bem, sabe? Porém, por serem tão maleáveis, acabam perdidos com tudo que viveram e no que ouvem das pessoas. Se influenciam com uma certa facilidade e não conseguem dizer não com tanta facilidade quando querem. Para serem educados, têm dificuldades de se impor e por conta disso é comum se verem em situações que os desagradam. Bom, qualidade todo mundo gosta de reconhecer, né? Mas e os defeitos? Vocês concordam com o lado problemático do seu signo? Olha, fique tranquilo se achar que a descrição não tiver sido muito certeira. Existem muitos fatores no mapa astral de cada um e, em alguns casos, há outros signos dominantes que podem determinar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, deixa um like aí.